abençoe. Amém. Glória a Deus. Pai, gente, boa noite. Eu estou muito feliz pelo convite, me sinto honrada de estar aqui. E como o pastor falou, nós estamos numa conferência preparando 2021. Pode se sentar, por favor. Pode se sentar. Nós estamos numa conferência que se chama Preparando 2021. E essa conferência tem o intuito de te preparar para um ano. Quantos creem que vai ser um ano maravilhoso? Eu estou crendo. Eu estou crendo que será o melhor ano das nossas vidas. Então, nós queremos que você esteja preparado para receber tudo de bom que o Senhor vai nos dar em 2021. Essa já é a terceira mensagem. Semana passada, a Geni ministrou aqui sobre a saúde espiritual. Se você não estava aqui, se você não viu online, eu te aconselho a assistir, porque foi poderosa a palavra que a Geni ministrou na semana passada. E hoje, dando continuidade, ela falou sobre saúde espiritual e eu vou estar ministrando sobre saúde física e emocional. E tudo, eu creio que Deus complementa todas as coisas. O nosso Deus é um Deus único e poderoso. E Geni falou muito semana passada sobre como Deus quer que nós sejamos inteiros, plenos. E em muitos versículos, na palavra do Senhor, obrigada, Geraldo, o Senhor fala sobre corpo, alma e espírito. Então, nós vamos hoje falar sobre o físico, a saúde física, o corpo, a mente, sobre a alma. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na terceira carta de João, terceira João, lá pertinho de Apocalipse. Nós vamos ler o versículo 2. É uma carta bem pequena, eu te aconselho a ler depois em casa com mais calma. Tem muitos ensinamentos para a gente em apenas 15 versículos. É bem rapidinho de ler. E tem verdades bíblicas que vão transformar a nossa vida. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai a sua alma. Pode se assentar. Glória a Deus. Como eu falei aqui, Deus se importa com a nossa saúde, tanto espiritual, como física e como emocional. E o apóstolo João entendia essa verdade, e quando ele vai falar com Gaio, que era um discípulo que estava numa das igrejas, e ele diz para Gaio que você esteja bem, que você esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Então, Deus se importa, como eu disse, com a nossa saúde espiritual, com a nossa saúde física e a nossa saúde mental. Deus quer que nós estejamos bem em todas as áreas. Só que aí você pode perguntar para mim, mas Ana, se Deus quer que a gente esteja bem, por que a gente fica doente? Não é mais fácil já não ficar doente? Por que as pessoas boas ficam doentes? Por que crianças ficam doentes? Qual é o sentido disso? Eu quero compartilhar com você a palavra que o próprio Jesus disse, que está lá em João, capítulo 9, versículos 1, 2 e 3. Diz assim, e passando João, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. A resposta é muito simples, mas a aceitação nem sempre é. A gente entende que Deus tem os seus propósitos, a gente entende que todo o processo que Deus nos permite passar é porque Ele tem um propósito. É simples de ouvir, mas nem sempre é simples de aceitar. Então, eu não sei se você tem passado por um processo ou viveu um processo, ou alguém que você ama muito está enfermo neste momento, ou você está doente neste momento, e você começa a questionar, Senhor, por que eu? Eu que te sirvo, eu que não faço mal para ninguém, por que talvez o meu amigo que é tão bom, que te serve, que te ama, Deus tem seus propósitos. Às vezes nós não entendemos, mas há um propósito eterno, que é a glorificação do nome do Senhor.
e este propósito vai ser cumprido. Então, talvez se você passe por um momento assim de dor, de enfermidade, de tristeza em ver alguém que você ama doente, eu quero que você creia, que você tenha fé, que Deus tem um propósito. E fé não é a gente ver para crer, porque a gente sabe que às vezes o Senhor leva pessoas que a gente ama por uma enfermidade. Então, talvez você não veja essa pessoa que você ama tanto curada. Talvez você passou por situações em que uma pessoa que você orou muito não foi curada e o Senhor quis levá-la. Mas eu quero que, acima de tudo, você creia que Deus tem os seus propósitos. Que você tenha fé, que Ele te ama. Ele ama você, Ele ama a sua família, Ele ama os seus amigos, Ele ama. Que você crê que o amor dele está acima de qualquer enfermidade, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer dor. Esse é o primeiro ponto para que a gente possa entender e crer que Ele é um Deus que cura, um Deus que tem todo o poder. Nem sempre, assim como a gente viu com o Jó, que perdeu seus filhos, que passou por uma enfermidade terrível, nem sempre quem está à nossa volta entende os caminhos que o Senhor traça, mas são caminhos perfeitos. E a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, nunca duvide do amor de Deus, independente das circunstâncias. O amor dele é eterno. E a Bíblia mostra, e eu não tenho dúvidas, que Deus se importa com a nossa saúde. Há muitos versículos que falam sobre saúde física, saúde espiritual, saúde emocional. O livro de Levíticos é um dos livros em que o Senhor dá ordenanças ao povo para que a saúde do povo pudesse ser preservada. Eles estavam num ambiente inóspito, né? Era um deserto, eles não tinham casa direito, não tinha água, não tinham as facilidades que nós tínhamos. Então, o Senhor preparou leis para que a saúde deles também fosse preservada. E eu não sei se você já leu, mas eu quero citar algumas leis aqui. Tinha lei sobre alimentação, tinha lei sobre as mulheres que acabavam de ter bebê, tinha lei sobre doenças de pele, sobre lepra, e também tinha instrução até sobre mofo. E aí, talvez, naquela época, as pessoas não entendiam. Uma roupa mofada poderia fazer mal. E eu quero ler com você, para você entender, lá em Levítico, capítulo 13, versículos 47, a gente vai ler salteado até o 52. Quando também em alguma roupa houver praga de lepra, em roupa de lã ou roupa de linho, ou no fio urdido, ou no fio tecido, seja de linho, seja de lã, ou em pele, ou em qualquer outra obra de peles, e a praga na roupa, que é um mofo, em algumas versões sua talvez possa estar mofo, ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer outra coisa de peles, aparecer verde ou vermelha, praga de lepra, praga de lepra por isso se mostrará ao sacerdote. E o sacerdote examinará a praga e encerrar aquilo que tem a praga por 7 dias. Então, examinará a praga ao 7º dia, e se a praga se houver estendido na roupa, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, para qualquer obra que for feita de pele, lepra roedora imunda está. Por isso se queimará também aquela roupa, ou fio urdido, ou fio tecido de lã, ou de linho, ou de qualquer outra obra de peles, em que houver a praga, porque a lepra roedora e com fogo se queimará. A minha versão é uma NVI, talvez a sua também seja, e fala especificamente a palavra mofo. Então, você imagina no deserto, se aparecesse mofo numa roupa, eles não tinham condições de limpar, como hoje a gente tem produtos que tiram o mofo, mas eles não tinham naquela época. Então, o Senhor mandava que, se aparecesse qualquer mancha de mofo, eles levariam o sacerdote. E aqui eu consigo entender que, em muitas ocasiões, o sacerdote era como se fosse o médico de UBS, o médico de saúde, porque é ele quem verificava se era lepra, se não era, se era uma outra enfermidade ou não. E, nesse caso, especificamente sobre o mofo. Irmãos, eles viviam numa situação difícil, era um deserto, não tinham recursos. E, para preservar a vida deles, o Senhor disse para eles, se aparecer mofo, o sacerdote vai olhar e você queima. E hoje é cientificamente provado que o mofo traz muitas doenças. Algumas que a gente conhece já, que são asma, sinusite, rinite. Em casos mais graves, pode levar a uma pneumonia.
Em outros casos mais graves ainda, pode levar a uma infecção bacteriana. Então, para preservar a vida daquele povo que estava numa situação em que não havia recursos, Deus estabelecia leis, decretos, para que eles tivessem a sua vida preservada. E assim, o povo ia sobrevivendo no deserto. Então, a gente entende que Deus não tirou o povo do Egito para viver de qualquer maneira. Ele queria preservar, queria que eles chegassem bem até a terra prometida. E a mesma forma é conosco. O Senhor se importa com a nossa saúde física também. Ele quer que você chegue ao céu, com certeza, mas Ele quer que no processo você esteja bem e que você esteja saudável. Então, a Bíblia mostra para a gente que sim, o Senhor tem prazer em que nós estejamos bem e saudáveis. Ele nos instrui a cuidar bem do nosso corpo, pois nós somos o templo do Espírito Santo. Eu quero ler essa verdade com você, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Para Deus não há essa divisão. Você espiritualmente pertence a Ele, mas fisicamente não. Muitas pessoas, durante muito tempo, tentaram até dividir a nossa vida. Você tem uma vida na igreja, você tem uma vida no trabalho e uma outra vida em casa. Mas Deus não trabalha assim, Ele trabalha no todo. Por isso que a gente entende que Ele disse, tanto o seu corpo quanto o seu espírito pertence. E nós devemos glorificar ao Senhor com o nosso corpo. E essa conferência é sobre isso, para que você entenda, como o pastor disse, as suas dificuldades, onde você precisa melhorar, onde você precisa buscar ajuda, buscar libertação e buscar um tratamento. E essa é a verdade, nós devemos cuidar do nosso corpo de maneira geral, externa e internamente, porque nós também somos mordomos, nós daremos conta ao Senhor até daquilo que nós fazemos com o nosso corpo. Então, nós temos que ser mordomos zelosos por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. E aí a pergunta que eu quero fazer para a gente começar: como você tem cuidado do templo do Espírito? Como você tem cuidado do seu corpo? Você tem cuidado dele da melhor forma? Ou você está pensando só na eternidade? E eu quero dar aqui algumas dicas muito práticas, como a gente pode ter uma boa saúde, porque eu quero que você chegue até o final de 2021, eu não quero que nenhuma enfermidade te pare, eu não quero que nada te pare durante esse ano, então eu tenho algumas dicas aqui para listar para você. Dica 1, tenha uma boa alimentação. Coma bastante frutas e legumes, diminua o consumo de produtos industrializados, como fast food, hambúrguer, fritura, refrigerantes. Reduza o consumo de sal e beba pelo menos 2 litros de água. Uma outra coisa que é muito importante, que muitas pessoas não valorizam, o sono. É preciso que você durma. Há um versículo que diz que, enquanto nós dormimos, o Senhor nos dá aquilo que nós precisamos. Mas há pessoas tão aceleradas que elas não se dão o direito de dormir. Dormem 3 horas por noite, 5 horas por noite, porque precisam produzir cada vez mais, porque acham que será na força do seu braço que elas terão prosperidade. Mas o Senhor quer que nós descansemos, então dormir é muito importante. Quando você dorme, além de você descansar, o seu corpo está trabalhando para equilibrar o seu sistema imunológico, endócrino, neurológico e diversas outras funções. Por isso que quando a gente é criança, a mãe fala, tem que dormir para crescer. E realmente é isso. Quando você dorme, você cresce. É importante que as crianças tenham o hábito de dormir as horas que elas necessitam. E nós, como adultos, também. Nós precisamos recarregar as nossas forças. E é necessário dormir. Se você acha que você está perdendo tempo dormindo, você não está, você está ganhando. Você está ganhando energia para no dia seguinte lutar. Para no dia seguinte alcançar mais coisas. E é necessário que a gente durma no mínimo 7 horas e meia. Então, se você está dormindo menos que 7 horas... faça esse exercício, durma essa noite, uma boa noite de sono, que amanhã você vai acordar muito mais disposto e vai conquistar muito mais do que se você tivesse dormido aquilo que você acha que era o necessário para o seu corpo.
Uma outra dica é pratique exercícios. O sedentarismo traz muitos riscos ao corpo, como doenças cardiovasculares, osteoporose, diabetes, obesidade, aumento do colesterol, hipertensão arterial, infarto do miocárdio, entre outras doenças. E aqui tem um dado para você que fica o dia inteiro sentado, você que não faz uma atividade física. O risco de infarto é, em média, 54% maior em pessoas sedentárias. E o risco de uma pessoa ter derrame cerebral é 50% maior em pessoas que não fazem nenhum tipo de atividade física. E talvez você seja como eu tenho muita dificuldade em fazer exercício. Eu não me imagino numa academia levantando peso, não me imagino correndo, fazendo atletismo. Mas pelo menos uma caminhada por dia de 20 minutos já faz diferença para o seu metabolismo. Então, de alguma forma, se exercite. Porque eu creio que durante 2021 você tem muita coisa para viver e eu não quero que o infarto te pare. Eu não quero que um derrame cerebral frustre os seus sonhos. Eu quero que você prossiga. Então, se é necessário caminhar durante 20 minutos para você viver bem, faça isso. É pela sua saúde, é pelo seu bem. Uma coisa que é muito importante, e eu quero ler um versículo bíblico para embasar o que eu vou dizer, está lá em 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Uma coisa que é muito importante e que você precisa, se você tem, é fugir de qualquer tipo de vício. Quando a gente fala de vício, a gente fala sobre o álcool, sobre o cigarro, sobre as drogas, que são vícios que destroem famílias, destroem o corpo, destroem até o sistema neurológico de uma pessoa. Mas há também outros vícios que fazem também tão mal. O vício por comida, o vício por açúcar e sal, o vício por jogos eletrônicos, o vício por celular. Compulsões sexuais também podem fazer muito mal. Há muitas coisas que são nocivas à nossa saúde. Se você tem qualquer tipo de vício em qualquer área da sua vida, e se você já tentou de alguma forma, primeiro, vamos lá. Aqueles que nunca tentaram se livrar de um vício, aqueles que acham, assim como diz a palavra, tudo me é lícito, eu posso fazer qualquer coisa, eu sou dona do meu corpo, estou achando que eu estou exagerando muito no celular, eu estou exagerando muito no jogo, mas eu quero continuar assim. Pare enquanto é tempo. Porque se você não consegue controlar o seu próprio corpo, você não consegue controlar nada. Se você não consegue ficar nem 30 minutos sem olhar a tela do seu celular, você não consegue controlar nada. Se você não consegue olhar para um maço de cigarro e não fumar, você não consegue controlar nada. Então, o primeiro passo para se livrar de um vício é você entender que você precisa se livrar desse vício. O segundo é para quem já está tentando se livrar de um vício e não tem conseguido. Peça socorro ao Senhor. Peça socorro àqueles que estão próximos de você, porque às vezes muitos dos nossos vícios e até mesmo os pecados nós não conseguimos largar porque nós ocultamos. Nós achamos que vai ficar muito feio pedir ajuda. Não fica feio. Feio é você morrer por causa de um vício. Feio é o vício te dominar. Feio é o pecado te dominar. Então, se você precisar de ajuda, por favor, me ajude. Se você vê que eu estou demais no celular, se você vê que eu estou exagerando em alguma coisa, fale comigo, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro. E se você já tentou todas essas coisas, mas mesmo assim você ainda não conseguiu se livrar de um vício, procure a de um especialista, procure um médico, procure alguém que possa te ajudar. Hoje em dia, há muitas pessoas especializadas em todos os tipos de vício. E você precisa ser livre. Às vezes nós achamos que somos livres porque nós fazemos escolhas. Nós achamos que temos escolhas. Mas os vícios acabam dominando a gente e a gente vira escravo. A gente não é mais livre. E a palavra do Senhor diz que Ele veio para nos libertar. Se o Espírito nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. E a liberdade é você dizer não para o vício. A liberdade é você poder dizer não para o cigarro. Não para o abuso de drogas. Liberdade é você olhar para o celular e dizer não. Eu não vou ficar mais no celular. Eu não vou jogar mais por hoje.
Liberdade é você ter o direito de escolha. E quando você é viciado, você não tem esse direito de escolha. Aquilo te domina. Uma outra coisa que é muito importante nessa parte, eu tenho que confessar os meus pecados. Eu vou até tomar uma água para tomar coragem. Porque eu pensei muito em falar sobre isso. E quando o Senhor me passou qual seria o meu tema, eu pensei, Jesus do céu, e agora? Tenho moral nenhuma para falar sobre isso. E é sobre fazer exames preventivos. E aí, tem uma pessoa aqui que ela fala comigo sempre sobre ir ao médico. E eu tenho muita dificuldade, a Juliane, minha amiga. Irmãos, tem anos que ela está falando comigo. Ana, você tem que ir no médico. Ana, vamos no médico esse ano. Ana, você não foi no médico ano passado. Então, quando o pastor passou para mim esse tema, eu falei, Senhor, eu não tenho moral nenhuma. O que eu vou falar para os irmãos? E aí o Espírito Santo falou uma coisa ao meu coração, que foi, eu tentei de várias formas e através de várias pessoas. Se não é você lendo e entendendo a minha palavra, então você não vai ao médico. E eu pensei, Senhor, eu tenho que ir. Porque a Juliana insiste comigo durante muitos anos, eu nem sei quantos anos, nem quero falar para não passar tanta vergonha. Porque faz muito tempo que eu não vou ao médico. E talvez se você está passando essa vergonha igual eu, de falar que você não vai ao médico há muito tempo, eu quero dizer para você que eu estou tomando coragem e marcando um check-up para a semana que vem. Aplaudo o Senhor pela minha vida, que eu estou rompendo uma barreira. A oração da Ju foi ouvida e o Senhor falou comigo, eu tenho que tomar vergonha e ir ao médico. E por que eu não vou no médico? Tanto tempo assim, se ela insiste, não só ela, minhas irmãs insistem, minha mãe, sempre quando tem alguma reunião de família, alguém fala, olha, Ana não vai no médico há anos. Ela não procura médico há anos, o exame de sangue dela está vencido há muito tempo. E por quê? E aí eu fui pensando no meu caso, e talvez que em muitas situações seja o seu caso. Talvez uma rotina muito corrida que você acha que você não tem tempo para se cuidar. Talvez você cuida de tanta gente que você fica em último plano. Talvez você pense em tantas outras coisas e vai se esquecendo que sem a sua saúde tudo vai parar. Porque você pode pensar, se eu parar para ir no médico, eu vou deixar de fazer alguma coisa. Mas se você ficar doente, se eu ficar doente, eu vou deixar de fazer muitas outras coisas. Então, pelo meu bem, pelo bem da minha saúde, para o seu bem, para o bem da sua saúde, faça exames preventivos. Porque boa parte das doenças graves que as pessoas têm são detectadas através dos exames preventivos. São os exames de rotina que às vezes mostram que lá na frente você vai ter algum probleminha de saúde, que lá na frente você pode ter alguma coisa grave. E é muito importante realizar esses check-ups pelo menos uma vez por ano. As mulheres têm os seus exames específicos para poder fazer, assim como os homens. Não deixe passar, não deixe para lá, porque uma das coisas que eu até pesquisei na internet, muitas pessoas não vão ao médico por medo de descobrir que tem um problema. Por achar que, até muitas pessoas dizem, quando você procura demais, você acha. Mas que você ache, se houver que achar alguma coisa, bem no início, enquanto há cura, enquanto há tratamento. Ir ao médico é indispensável para você saber como você está, como estão as suas taxas. Porque às vezes você acha que eu estou entrando numa depressão, estou me sentindo desanimada, eu estou me sentindo triste, não tenho ânimo para nada. Você faz um exame de sangue, é anemia, que você pode curar com um remédio. Às vezes você está com as suas taxas hormonais todas desreguladas e está histérico, estressado, gritando dentro de casa. Carol está falando vitamina D. Vitamina D. Às vezes você está histérico, estressado, dizendo, eu estou nervosa demais, é muito estresse. Às vezes são suas taxas hormonais que estão desreguladas. Então é importante que a gente faça exames regularmente. É importante que se você tem algum caso na família de alguma doença, que seja um histórico familiar, que você procure fazer exames referentes a isso, porque talvez você também tenha uma predisposição a uma doença hereditária. Então, quanto antes você souber, é melhor para que você possa ter uma boa saúde. E por último, uma coisa que é muito importante, aqui no Brasil acontece muito, em alguns países também, é se automedicar.
é sentir uma dorzinha, correr lá na farmácia e perguntar para o farmacêutico, o que eu tomo? Você chega lá na Raquel, lá onde ela estiver trabalhando, fala, Raquel, você que está fazendo farmácia, o que eu tomo para essa dor? Irmãos, isso é um perigo muito grande, a automedicação. Há muitos anos atrás, era muito comum você ir em qualquer lugar, em qualquer farmácia, e comprar antibióticos sem uma prescrição médica. Vocês são dessa época? Eu sou dessa época. Chegava na farmácia, estava com a garganta arranhando, quero antibiótico, a pessoa te dava tranquilamente. Só que o que foi acontecendo com a geração passada, com a minha geração? Nós fomos criando resistências a antibióticos. Então, existe em muitos lugares superbactérias e que é difícil de você curar com qualquer antibiótico. Então, para poder frear essa quantidade de bactérias que são resistentes aos antibióticos, hoje em dia você não consegue mais ir na farmácia e comprar sem uma receita médica um antibiótico. E isso é importante para qualquer outro medicamento. Porque tem muitos medicamentos que cortam o efeito de outros medicamentos que você já tomam. Tem muitos medicamentos que viciam. Tem muitos medicamentos que fazem muito mal à saúde. E você se automedicando, você está abrindo porta para uma enfermidade que você nem tinha. Você começa a tomar tanto remédio que daqui a pouco te dá dor no estômago. Aí você tem que tomar remédio para a dor do estômago. Aí a dor do estômago, você começa a te dar uma outra coisa. Aí você tem que tomar remédio para essa outra coisa. Então, surgiu algum problema, alguma dor, procure um médico, procure um especialista. Não se automedique. E isso no Brasil é muito comum. Tem muitas pessoas indo a óbito por ingerir demais medicamentos que nem foram prescritos para ela. Que nem era para ela tomar, ela achou que podia, porque fulano tomou, e ela não sabia que era alérgica ou que aquilo poderia fazer mal. Então, essas são as dicas de saúde que eu tenho para você. Está quase um bem-estar aqui. Que você cuide da sua saúde com os recursos que você tem. Vá ao médico. Não tem dinheiro para ir no médico particular? Procure uma OBS. Você precisa ir ao dentista, não tem dinheiro? Procure também na OBS um dentista. Se cuide, se ame. Creia que você é templo do Espírito Santo e que você precisa cuidar desse templo. Você precisa cuidar de você. E uma frase que eu escutei esses dias, estudando sobre isso, é que o nosso corpo é como um cartão de crédito. Você passa, você vai usando, depois da fatura chega. O seu hábito alimentar de agora, aquilo que você está fazendo com o seu corpo agora, vai chegar a conta. Vai chegar a conta um dia daquilo que você deixou de se cuidar ou daquilo que você fez. Então, cuide. Pense nisso. Comece um hábito bom hoje. Não pense, mas eu ainda sou novo, eu ainda tenho muito que viver. Comece agora, enquanto você pode, para que lá no futuro você colha os frutos de uma vida mais saudável. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor nesta noite para tomar água. Dá glória aí. Obrigada. Vocês deixaram beber água. Então, é necessário a gente ter um equilíbrio entre a alma, o corpo e o espírito, porque, além de tudo que a gente pode ficar doente naturalmente, ainda existem as doenças psicossomáticas. As doenças psicossomáticas são aquelas em que a nossa mente faz com que o nosso corpo crie uma doença. Vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui já teve um aborrecimento muito grande durante o dia e que não conseguiu dormir e teve insônia? Quem aqui já ficou tão nervoso com uma situação que deu até dor de barriga? Acontece muito com a gente. A nossa mente é capaz de criar doenças. Aquilo que está lá na nossa cabeça acaba indo para o nosso corpo. E essas são as doenças psicossomáticas. Para explicar direitinho, eu vou ler aqui a definição. As doenças psicossomáticas são causadas por problemas emocionais do indivíduo e representam a ligação direta entre a saúde emocional e a saúde física. Ou seja, as doenças que são originadas daquilo que ocupa as nossas mentes. E aí, tem muita gente tendo ataque cardíaco porque está com muita raiva. Tem muita gente que está
ansioso demais, entrando numa depressão. E eu quero ler, vou pedir para a Isa colocar para mim, alguns sentimentos que podem desencadear algumas doenças na gente. Olha lá, suas emoções, suas enfermidades. A raiva adoece o fígado. Vou passar para cá para os irmãos verem. A tristeza adoece os pulmões. A angústia adoece o estômago. O estresse adoece o coração. E o medo excessivo adoece os rins. Olha como tem uma ligação entre aquilo que está na nossa mente com o que acontece no nosso corpo. E eu quero que a gente entenda isso baseado na palavra de Deus, porque há por aí muitos estudos científicos, há por aí muitos psiquiatras e psicólogos atestando como a nossa mente afeta o nosso corpo. Mas eu quero mostrar para você na Bíblia que o nosso Deus é soberano, Ele é o mesmo ontem e será eternamente. E Ele já disse isso lá em Provérbios 17 e 22, através de Salomão. O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Olha como a nossa mente tem um poder grande de influenciar o nosso corpo. Aquilo que você está pensando se reflete no seu corpo e no seu organismo. E aí surgem as doenças psicossomáticas. E aí, quando você está muito nervoso, você começa a ter gastrite. E aí, quando você está passando muita raiva, o seu coração acelera e você acha que você vai infartar a qualquer momento. E aí, quando você está muito ansioso para fazer uma prova, a sua mão fica suando, o seu cérebro dá um pane e você não lembra de nada mais. São as doenças psicossomáticas que causam isso na gente. E a palavra do Senhor diz que nós precisamos controlar as nossas emoções. E aí eu quero conversar com você e falar com você algumas coisas que a gente pode fazer para que a gente não sofra das doenças psicossomáticas. Eu já falei aqui sobre o que a gente pode fazer pelo bem do nosso corpo, pelo bem do nosso físico, mas eu quero falar agora sobre o que a gente pode fazer sobre a nossa alma e a nossa mente. Primeiro passo é proteger as nossas emoções. A referência está lá em Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A gente fala muito sobre isso, sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Mas a gente guarda os nossos bens, a gente guarda o celular, a gente guarda tudo menos o coração. O nosso coração fica exposto a qualquer ataque. O nosso coração fica exposto a qualquer pessoa que lança uma palavra e a gente toma aquela palavra para a gente. Um exemplo que eu quero dar são de pessoas tóxicas. Isso está muito na moda, tem se falado muito sobre isso, pessoas tóxicas. E a Bíblia já relatava pessoas que eram tóxicas. Lá no livro de Números, quando Moisés mandou que os espias fossem lá para poder olhar Canaã, eles ficaram 40 dias lá, olhando qual era a situação. Eles viram muitas coisas boas. A palavra do Senhor fala que eles viram frutas, uvas muito grandes, a terra era muito boa, era tudo muito bom. E aí, quando eles chegaram lá, e Moisés, o povo, estava na expectativa, como é Canaã, né? Conta pra gente, vocês que estiveram lá, como é lá? Irmãos, eles começaram a falar, olha, lá é muito bom mesmo. O problema é que se a gente entrar lá, a gente vai morrer. O problema é que se a gente entrar lá, a gente vai perder. Eles são grandes, são gigantes, eles são mais fortes, numerosos, poderosos. E aí eles começaram a falar, é muito bom, mas não é pra gente, não vai dar certo. E no capítulo 14 de Números, a palavra diz que o povo começou a chorar. O povo começou a chorar, ficou abatido, falou que ia levantar um outro líder para levar eles de volta para o Egito. Eles queriam voltar para o Egito porque esse Canaã não estava bom, o Egito era uma opção menos pior. E aí isso mostra para a gente que existem pessoas tóxicas. Existem pessoas que pegam um sonho que você tinha e começam a falar tão mal que você fala, cara, não vou não, vai dar certo não.
Você conta para uma pessoa toda feliz, poxa, eu estou pensando em fazer tal coisa. Faz não que vai dar ruim para você. Desiste disso. São pessoas que adoecem a nossa alma. E isso aconteceu com o povo lá no Egito. Pessoas que saíram para poder ver boas novas e voltaram com notícias ruins. E no nosso dia a dia, há muitas pessoas tóxicas. Há muitas pessoas que você conta uma notícia boa, ela conta 10 notícias ruins. Você vai para poder contar uma bênção, você sai tão triste, tão chateado, que aquilo que você tinha de bom, você perdeu também. A pessoa falou tanta coisa ruim para você, que aí você absorveu aquilo e passou a acreditar. Por isso que é importante que a gente guarde o nosso coração. Guarde o seu coração das pessoas que só pensam nas coisas ruins que estão acontecendo, que só tem derrota para contar. Tem gente que você chega perto só tem derrota. Ela não tem uma coisa boa para te contar, ela só fala coisa negativa. Foge, corre dessa gente, porque elas querem te deixar doentes igual elas estão doentes. Elas querem que você tenha o mesmo pensamento, que vocês tenham a mesma disposição de viver delas, que é achar que tudo vai dar errado. Aqueles homens chegaram para Moisés e para o povo dando só notícia ruim. Só que no meio daqueles 12 espias haviam 2, Josué e Caleb, que chegaram dizendo, é muito bom, tem gigante, mas o nosso Deus é mais forte. É muito bom, tem gente querendo correr atrás mesmo, mas a gente vai sair na frente, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Talvez o seu sonho seja muito bom e tem muita gente querendo também o mesmo sonho. Mas você tem um diferencial, você tem Deus. Talvez você está querendo uma vaga para um concurso, uma vaga para um emprego. Tem 10 pessoas, você vai contar para alguém e a pessoa fala, nossa, 10 pessoas para uma vaga? Não cai nessa não. Você pensa, eu preciso de uma vaga só. Eu preciso de uma vaga. E além de estudar e me preparar, porque isso é importante, eu tenho o Senhor dos Exércitos ao meu lado. Você tem um diferencial. Aplauda o Senhor porque você tem um diferencial. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Você tem um diferencial. E eu quero contar um testemunho de que quando eu fui fazer o concurso, lá em 2019, eu trabalhava, eu era babá, e eu decidi que eu queria fazer o concurso e eu queria passar. Não queria fazer por fazer. Então, eu tomei algumas atitudes. Eu falei, Senhor, eu vou abrir mão do trabalho que eu tenho para poder correr atrás desse sonho que eu tenho, que é passar num concurso público. E aí eu falei, Senhor, é muita gente querendo o concurso, eram muitas pessoas para poucas vagas, para minha área eram 30 vagas. E aí eu falei, eu vou fazer minha parte e contar que o Senhor faz a parte dele. E toda vez que eu ia estudar, eu orava antes e dizia, Senhor, me ajuda a guardar tudo que eu vou estudar. Porque não pode me dar branco. Eu estou estudando, eu estou me dedicando, eu estou me preparando. Então, eu peço a tua ajuda. Que o Senhor me ajude a guardar e a lembrar no dia da prova tudo que eu estou estudando aqui. Então, eu fazia a minha parte e pedia para o Senhor fazer a parte dele. E para a glória do Senhor, eu consegui. Eu entrei no 16º lugar de 30 vagas. Não pelo meu mérito, porque eu acredito que tem muitas pessoas que estudaram tanto quanto eu, que eram tão ou mais inteligentes do que eu, mas eu sei que foi o meu diferencial. Foi eu acreditar que, além do meu esforço, eu tinha o Senhor do meu lado. Então, quando você tiver algum sonho, quando você tiver algum desejo no seu coração, não conta para qualquer pessoa. Conta só para quem você sabe que está no mesmo espírito que você, que está crendo no mesmo Deus que você, porque isso é um diferencial. A gente guarda muita coisa, guarda a chave do nosso carro, guarda o nosso celular, guarda o dinheiro na poupança, mas não guarda o nosso coração. A gente vai abrindo o nosso coração para qualquer tipo de pessoa. E aí a pessoa entra nesse espaço que você deu e faz um arraso com a sua vida. Então, para que você tenha saúde mental, para que você tenha saúde na sua alma, rompa com os relacionamentos abusivos, rompa com as pessoas tóxicas, com aquelas pessoas que só
falam derrota, com aquelas pessoas que só puxam para trás. Pelo bem da sua saúde mental, faça isso. E você vai ver a diferença. Porque a Bíblia fala muito lá em Provérbios sobre aqueles que se assentam nas rodas dos escarnecedores, para aqueles que dão ouvido aos ímpios, porque o fim deles é a destruição. Mas com os sábios está a vida. Então se assente com os sábios, se assente com gente que tem coisa para agregar e não para poder tirar de você. Uma outra coisa para a gente ter saúde emocional é orar sobre as nossas ansiedades pessoais. Está lá em 1 Pedro 5 e 7 a nossa referência. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, a ansiedade, as pessoas já dizem que é o mal do século. As pessoas estão muito ansiosas, muito agitadas, querendo conquistar e achando que através do seu próprio esforço vão conseguir. E aí a gente sabe que se não for o Senhor conosco, a gente não consegue. E muitas pessoas estão ansiosas demais, nervosas demais, querendo muito uma coisa que acabam adoecendo. Mas o que Pedro estava dizendo é, lance sobre ele toda a sua ansiedade. E eu fiquei pensando como é lançar. Pensa que você é uma pessoa que você está com uma bolinha na mão, um problema que está te deixando ansioso, está tirando o seu sono, está tirando a sua paz. Você lança para o Senhor. Você tira da sua mão um peso que você não tem como fazer nada e você lança para o Senhor que pode todas as coisas. Às vezes nós estamos com um problema, segurando aquele problema na nossa mão, como se andar de um lado para o outro com um problema na mão fosse resolver alguma coisa. E aí Pedro fala, lança, deixa a sua mão livre para receber a bênção. Deixa o seu coração disposto para receber a bênção. Porque enquanto você segura o problema, você vai estar com a mão ocupada. Você não vai poder segurar aquilo que o Senhor tem para você. Então não deixe que o mal do século aflige o seu coração e a sua alma. Não esteja ansioso por coisa alguma. Há um versículo que diz, antes as nossas petições estejam diante do Senhor de dia e de noite. Tem algum problema tirando a sua paz, tirando o seu sono? Ore ao Senhor, Senhor, eu não consigo resolver, isso está me deixando muito nervoso, isso está me deixando muito ansioso. Eu entrego nas tuas mãos, eu coloco no seu altar, porque eu sei que eu não tenho condições de resolver, mas o Senhor tem. Então você lança e deixa a sua mão livre para receber a bênção do Senhor. Amém? Glória a Deus. E por último, faça escolhas de cura. Escolha ser curado. Eu quero ler Filipenses 13, 14. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Filipenses 3, 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, que é, esquecendo-me das coisas que ficaram atrás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você precisa fazer uma escolha. Ou você olha para trás o tempo todo, ou você caminha. As duas coisas não dá. E a Bíblia fala que quando uma pessoa tentou olhar para trás, os alunos da escola dominical vão saber. Essa pessoa virou uma estátua de sal. A mulher de Ló ficou no meio do caminho. Enquanto ela estava olhando para Sodoma e Gomorra sendo destruída, ela perdeu a oportunidade de ter o socorro, assim como a sua família teve. E às vezes isso acontece com a gente. Como o pastor falou aqui, a gente já falou tanto de 2020. Foi um ano atípico, foi um ano diferente, e foi isso, e foi aquilo. Irmãos, hoje é dia 10 de janeiro. Se você ficar falando em 2020 até 31 de dezembro, você não vive. Enquanto você estiver olhando para trás, para aquilo que não deu certo, para aquilo que você perdeu, para aquilo que você não conquistou, você não abre espaço para conquistar outras coisas. Enquanto eu estava pensando nisso, o Senhor colocou uma ilustração no meu coração,
que é quando você tem uma pedrinha no sapato. Já aconteceu com vocês? Já aconteceu comigo. Você está caminhando, uma pedrinha no sapato, aquilo te incomoda, né? Enquanto você não tira aquela pedrinha, você não tem sossego, você não consegue caminhar. E aí, o que a gente faz? A gente tira o nosso sapato, dá aquela batidinha, tira a pedrinha. Só que tem muita gente que tira a pedrinha, senta, fica olhando para a pedra. Olha, me machucou tanto que eu não consegui andar. Olha que pedra, gente. Olha só o tamanho da minha pedra. Olha o quanto eu fui impedido de caminhar em 2020. Olha o quanto que eu perdi por causa da pedra. Irmãos, esquece a pedra. Caminha, bota o sapato, calça o sapato, vamos embora. Passou, passou. Olha o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Eu prossigo para o alvo. Passou, já era. 2020 já foi. Aquilo que eu perdi não volta mais. Perdi, infelizmente. Não volta mais. Eu vou calçar o meu sapato e eu vou para a luta. Eu vou calçar o meu sapato e eu vou buscar aquilo que eu preciso. Então, rompa com o passado. Busque escolhas de cura. Alguém te magoou lá em 2013, lá em 1900, Guaraná em rolha. Você não superou. Ah, eu não vou me envolver com a igreja não, porque lá em 1800 me magoaram. Ah, eu não vou sair do meu emprego não, porque quando eu estava lá não sei aonde, fizeram isso comigo. Ah, eu não vou mais participar de nada aqui na igreja, porque lá em 1800 me chatearam. Irmão, esquece. Deixa para trás as coisas que passaram, rompa. Você precisa decidir, eu quero ser de novo, eu quero viver algo novo, é uma escolha sua. Não há nada que eu, que o pastor, que a sua família, não há nada que ninguém possa fazer se você não escolher romper com o seu passado. Se você ficar paradinho olhando para a pedra e todo mundo que passa no caminho você mostra, olha o que fizeram comigo. Você acredita que me magoaram? Você acredita que me chatearam? Isso não vai te trazer cura. Pelo contrário. É como se fosse uma bola de neve, cada vez vai ficando maior. E cada vez tomando mais espaço. E cada vez te chateando e te aborrecendo mais. Então você precisa decidir. Se é necessário perdoar, perdoe. Se é necessário que você enfrente aquilo que você deixou guardadinho lá na gaveta, então enfrente. Rompa com o passado, não deixe que nada impeça de você prosseguir. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Eu rompo com o meu passado. Eu esqueço aquilo que ficou para trás e eu avanço para o alvo. Eu acredito que todo mundo aqui tem um alvo. Eu acredito que todo mundo quer em 2021 alcançar alguma coisa. Para você conseguir alcançar, você vai precisar romper com o seu passado. Deixa 2020 lá no dia 31 de 2020. Esquece. Passou. E agora, dia 10 de janeiro, você tem que decidir. Eu quero ser de novo, eu quero viver coisas novas, eu perdoo quem me chateou e eu me lanço novamente ao trabalho na obra do Senhor. Eu perdoo quem me aborreceu e eu vou enfrentar os meus medos. E aí você vai alcançar o prêmio. Só alcança quem não para. A vida cristã não é como uma corrida de 100 metros. Que você dá um disparo e você chega. Não, é uma maratona. É dia a dia. É dia a dia. Para poder chegar aonde você deseja, não vai ser de uma hora para outra. É no dia a dia. Então, não carregue nenhuma bagagem no seu ombro. Todo peso, toda frustração, todo desânimo, toda palavra de maldição, tudo aquilo que alguém falou para você um dia, deixa lá atrás. Deixa lá atrás. E avance e prossiga. Porque o Senhor tem muitas coisas para nós. Eu creio que 2021 será um ano muito melhor para nós. E para que você receba isso, você precisa fazer uma escolha. Então, rompa com o passado. Porque o Senhor Jesus, Ele veio para nos dar plenitude de vida. E eu quero encerrar lendo Isaías 53, versículo 4 até o versículo 6. Tudo que nós precisamos, Jesus veio para nos dar. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus veio, aplauda o Senhor por isso, porque o Senhor veio para nos dar vida plena em todas as áreas da nossa vida. E eu até separei aqui, o versículo 4 fala sobre a nossa saúde física. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O versículo 5 fala da nossa saúde mental. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E o versículo 6 fala da nossa saúde espiritual. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Jesus tem para mim e para você saúde física, saúde espiritual e saúde emocional. Em Jesus nós temos tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida plena. Em Jesus você tem tudo aquilo que você precisa para romper em 2021, para virar a chave que estava estagnada na sua vida, para que seja verdadeiramente um ano novo para você. É em Jesus que nós podemos encontrar paz, a paz que excede todo entendimento. Em Jesus nós podemos encontrar a cura para as nossas doenças físicas e para as doenças da nossa alma. E se mesmo assim, se o Senhor tiver um propósito com a sua dor, e Ele não mudar a circunstância que você está vivendo, permita que Ele mude você. Permita que esse processo que Ele está permitindo que você passe, mude algo no seu coração que precisa ser mudado. Às vezes a gente bate tanta cabeça, a gente sofre, a gente chora e não entende o processo. E o Senhor está tentando ensinar alguma coisa para mim, e eu estou tentando só chorar e me lamentar, em vez de secar as minhas lágrimas e abrir o olho para dizer: Senhor, qual é o processo? Eu não entendo o porquê, mas eu quero entender o para quê. É para me tratar? É para que eu seja melhor? É para que eu cresça como filha? É para que eu cresça no meu ministério? Qual é o para quê? O porquê talvez a gente nunca saiba. E se eu chegar lá no céu, eu nem quero saber o porquê. Nem quero. Porque eu sei que o Senhor sabe o que é bom para mim. E se Ele te permite passar por alguma coisa que hoje pode te ferir e te fazer chorar, te fazer sofrer, se você passa por uma enfermidade nesse momento, se você já foi aos médicos, talvez você que está em casa ou que está aqui, foi desenganado algum dia por um médico, por um especialista. O Senhor pode trazer cura. Quantos creem que Ele é Jeová Rafá? Eu creio nisso, Ele é Jeová Rafá. Ele é um Deus que cura, um Deus todo-poderoso, que tem poder sobre qualquer enfermidade, qualquer uma, irmão, qualquer uma. Seja de uma unha encravada a um câncer cerebral, Ele tem poder. Ele tem, e eu não tenho como não acreditar nisso. Eu creio fielmente. Mas se no meio do processo Ele levar quem a gente ama, se no meio do processo Ele não me curar, eu vou me encontrar com Ele lá na glória. Porque durante o processo, eu tenho que ser mais fiel, eu tenho que amar mais, eu tenho que crer ainda mais, que assim como Jó disse, ainda que Ele me leve, todavia eu vou crer no Senhor, todavia eu vou acreditar no Senhor. Ele é o Todo-Poderoso.